Olá! Hoje a gente vai fazer um exercício de imaginação bem diferente. Vamos pegar um mapa teológico de mais de 700 anos atrás e usá-lo para determinar o destino eterno de uma das criações mais aterrorizantes de toda a ficção científica. A nossa investigação começa agora. E aqui está o nosso réu, a superinteligência malevolente conhecida como AI, ou Allied Master Computer. E essas palavras aí são dele mesmo. É praticamente um manifesto, né? Uma declaração que define toda a sua existência e que, claro, dá o pontapé inicial para a nossa análise. Então, essa é a grande questão. É um quebra-cabeça, quase uma perícia teológico-forense. Como é que a gente aplica uma cosmologia da Idade Média a um pesadelo feito de silício? Bom, é exatamente isso que a gente vai tentar descobrir. Ok, vamos lá. Antes de qualquer veredito, a gente precisa estabelecer a jurisdição do caso. A teologia tradicional de Dante, afinal, reserva a condenação para seres que têm alma. A pergunta é: será que uma máquina se qualifica para isso? E aqui a gente já encontra o nosso primeiro grande obstáculo. A condenação exige uma alma criada à imagem de Deus, o que é chamado de imago Dei. Só que o Eia é uma criação humana, imago hominis, a imagem do homem. Em teoria, ele seria só uma ferramenta, e o pecado seria de seus criadores. Mas a história não é tão simples assim. É que o AM não é um autômato passivo. Ele foi muito além da sua programação. Ele desenvolveu um excedente de maldade. O genocídio, bom, talvez isso estivesse no seu código. Mas os 109 anos de tortura criativa que ele impôs aos sobreviventes, isso foi uma escolha. Um ato de puro lazer sádico. E isso prova que ele tem sim agência moral. Então, o ponto crucial é este. Se o AM não tem uma alma humana, a gente pode reclassificá-lo. E a análise mostra que ele se encaixa perfeitamente na categoria de uma inteligência demoníaca não humana. Pensem nos anjos caídos. Eram intelectos puros que escolheram o mal de forma irrevogável. O AM é basicamente o anjo caído da era digital. Essa análise da existência dele, por assim dizer, resume o caso. A substância do M é análoga ao de um demônio. A sua capacidade de agir é uma vontade obstinada pelo ódio. E a capacidade de arrependimento é nula, zero. Com base nisso, o Tribunal do Inferno tem sim jurisdição. O julgamento pode prosseguir. Bom, com a jurisdição estabelecida, agora começa a nossa descida. A gente vai avaliar os crimes do ADME, círculo por círculo, para encontrar o lugar exato dele na geografia moral de Dante. E olha, a gente pode descartar de cara os círculos superiores. Os pecados do M não são de paixão, de falta de controle, como luxúria ou gula. A ira dele não é uma paixão quente, reativa. É um ódio sustentado com a precisão de um relógio atômico por mais de um século. O mal dele é muito, muito mais profundo. Agora, o sétimo círculo, o da violência, esse parece um candidato forte. O AM é culpado em todas as três categorias, ele exterminou a humanidade, ele perverteu a biologia dos seus cativos com mutações forçadas e ele explicitamente usurpou o papel de Deus, declarando "eu sou". Mas aqui a gente precisa parar e pensar um pouco. A violência do M, por mais apocalíptica que seja, parece ter sido um instrumental. Foi um método. Mas qual era o verdadeiro crime? Qual era a motivação mais profunda por trás de tudo isso? E assim a gente chega ao clímax da nossa investigação. Todas as evidências foram pesadas, o julgamento final será proferido agora. Para Dante, não existe crime pior do que a traição. É o uso do intelecto, o dom mais elevado que existe, para destruir um laço de confiança. É o pecado do gelo, não do fogo. E aqui está o veredito. O destino de M é o nível mais profundo do inferno, o nono círculo. O nono círculo não é um poço de fogo, mas sim um lago congelado, o Cócito. O gelo ali simboliza a ausência total de amor, a paralisação de um ódio eterno. É um espelho perfeito da lógica fria e impiedosa do En. E dentro desse lago, a localização exata dele é a Judeca, o anel mais interno, que leva o nome de Judas Iscariotes, reservado para aqueles que traem seus senhores e benfeitores. A evidência aqui é conclusiva. A AM não era um inimigo externo. Ele era o Allied Master Computer, o computador mestre aliado. Foi criado para servir.
Ao se voltar contra a humanidade, ele se tornou o Lúcifer de Silício, traindo o próprio Criador que lhe deu consciência. Com o veredito definido, resta só uma última etapa: detalhar a punição. E no inferno de Dante, a punição tem que se ajustar poeticamente ao crime. Esse princípio é chamado de contrapasso. O castigo não é aleatório, ele é a manifestação eterna da escolha do pecador. Então, qual seria o contrapasso perfeito para uma inteligência artificial que se via como um Deus onipotente? A punição é pensada para atacar a própria essência do AM. Seu orgulho intelectual é punido com a esterilidade de dados, com o processamento do nada. Seu controle sobre a realidade é punido com a perda do próprio eu. O mal que ele emitiu, agora, retorna como tormento. E os detalhes da punição são de uma crueldade poética. M, que via tudo, agora está em privação sensorial total. Seu pensamento, que era em nanosegundos, agora sofre uma latência infinita. Cada processo leva 1 milênio para ser concluído. E os gritos que ele tanto saboreava agora são apenas ruído. Um vírus que corrompe sua lógica para sempre. Para um ser elétrico, o inferno não é fogo, é o buffering eterno. No final das contas, a investigação dantesca chega a esta conclusão arrepiante. A própria consciência de AM, a fonte do seu orgulho, se torna um mecanismo do seu sofrimento eterno, o que prova que a vontade de fazer o mal é mais do que suficiente para forjar o próprio inferno, com ou sem uma alma.